A soldagem é um dos processos de fabricação mais difundidos em diversas aplicações industriais, sendo utilizado principalmente para promover a união de dois ou mais componentes. Apresenta grande versatilidade devido às diferentes modalidades existentes, caracterizadas em geral pela forma como a junta soldada é formada, com maior destaque para os processos por fusão. A soldagem está presente em indústrias de construção naval, ferroviária, aeronáutica, automobilística, na construção civil e na indústria metalúrgica no geral. O primeiro processo de soldagem por fusão com aplicação prática foi patenteado nos Estados Unidos em 1885. Ele utilizava o calor gerado por um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo de carvão e peça. O calor do arco elétrico fundia o metal no local da junta, e quando o arco elétrico era retirado, o calor fluía para as zonas adjacentes, provocando a solidificação da poça de fusão. Solda a arco. Emprega o arco elétrico como fonte de calor para a fusão e união dos metais. O arco se forma entre os metais a soldar e um eletrodo se move ao longo da união a ser executada ou permanece fixo, movendo-se a peça sob o mesmo. Os eletrodos conduzem a corrente através das lâminas, as quais são rigidamente presas, para que sejam assegurados um bom contato e pressão suficientes para manter o metal fundido na união. O calor para a fusão é gerado por resistência à passagem de uma corrente pelas peças a soldar. Geralmente é empregada para unir duas lâminas de metal sobrepostas. Os eletrodos conduzem a corrente através das lâminas, as quais são rigidamente presas, para que sejam assegurados um bom contato e pressão suficientes para manter o metal fundido na união. Solda a ponto. O calor é gerado por uma resistência à passagem de corrente e por arcos formados na superfície entre as peças a soldar. Uma vez alcançada a temperatura adequada, as peças se unem bruscamente, provocando a expulsão de metal, gerando quantidade considerável de fagulhas. Solda por escória condutora. Emprega uma escória condutora fundida, para proteger a solda e para fundir as bordas do metal de base e do metal de adição. O processo tem início quando o arco funde a escória e pré-aquece a peça, pois a escória sólida não é condutora. Após o início do processo, não há necessidade do arco, tendo em vista que a resistência à passagem de corrente através da escória fundida gera o calor necessário para sustentar o processo. A chama deve ser adequadamente regulada em função do tipo de trabalho a executar. Neste processo de soldagem, as temperaturas para fundir as peças metálicas são elevadíssimas e o calor é obtido pela queima uma mistura de gás combustível com oxigênio. A chama deve ser adequadamente regulada em função do tipo de trabalho a executar. O gás combustível mais empregado para a solda é o acetileno, devido às suas características peculiares. O metal é distribuído entre as peças por capilaridade. Processo no qual o metal de base é aquecido sem que haja sua fusão. A união é obtida com a adição de um metal com temperatura de fusão acima de 450 graus. O metal é distribuído entre as peças por capilaridade. Equipamentos.
Para proteger as mãos, o soldador usa luvas feitas com raspas de couro, o tronco é protegido com um avental de raspas de couro, os braços e ombros são protegidos por mangotes, também feitos de raspas de couro, a cabeça é protegida por uma touca. Os pés devem ser protegidos com botinas de segurança provida de biteira de aço e as pernas por perneiras que cobrem o peito dos pés, protegendo contra fagulhas que possam entrar através da abertura das botinas. Em todos os processos de soldagens é necessário proteger os olhos, mas dependendo do processo adotado, o rosto deve ser protegido com máscaras de proteção facial dotadas de lentes.